Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Fernandes, professor da disciplina de Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia, e essa é a nossa aula 8 sobre marcha de absorção de nutrientes e sobre os fertigramas. Dando continuidade, então, aos nossos assuntos trabalhados, que serão parte dos conteúdos cobrados na segunda verificação de aprendizagem. Cabe lembrar que a segunda verificação de aprendizagem já está sendo organizada e será aplicada da forma online. Entretanto, a data ainda precisa de algumas definições. Então, nesse momento, a gente ainda não tem a confirmação da data que a prova será avaliada. Assim que a gente tiver, nós passaremos para vocês já começarem a se preparar. Mas é importante, então, entender que essa prova ela vai acontecer na modalidade online, ok? Vamos lá. O que são, então, marcha de absorção de nutrientes e os fertigramas? Marcha de absorção de nutrientes é estudar a velocidade com que os nutrientes são absorvidos pelas plantas. Então, para a gente poder identificar e entender o momento adequado de se fazer uma adubação, é importante que a gente saiba qual o momento em que o nutriente é mais demandado pela cultura. Então, a recomendação das adubações é embasada nos estudos de resposta à fertilização e na exigência nutricional da cultura. Então, isso é interessante entender que quando eu vou fazer uma adubação, e é o tema do nosso terceira parte da disciplina, é a recomendação de adubação, é importante que eu saiba qual a demanda de determinado nutriente pela planta e quanto aplicar, né, que responderia à demanda, quando, quanto e onde aplicar. Então, a resposta da marcha da absorção, que é esse assunto que nós trabalharemos agora, diz justamente respeito à resposta que é quando aplicar. Por exemplo, se eu faço uma aplicação de um nutriente que ele é determinado, que ele é absorvido pela cultura em determinado momento, eu preciso fazer com que esse nutriente seja fornecido antes da época em que ele é absorvido, que ele é demandado pela cultura. Um exemplo clássico que a gente tem é a adubação de cobertura com nitrogênio e potássio nas culturas gramíneas, ou, por exemplo, no milho, né? Quando que é feita a adubação de cobertura nas culturas gramíneas, no milho, por exemplo? Justamente anterior à época em que ela mais tem demanda de nutrientes. Então, a gente faz a adubação de cobertura no milho mais ou menos ali entre os 25 e 35 dias com nitrogênio e com potássio, que são os dois nutrientes que ela vai ter uma maior absorção. É importante, então, entender que antes dela iniciar uma absorção maior, uma quantidade maior desse nutriente, é onde a gente vai aplicar esse nutriente para a planta. Senão a gente podia aplicar tudo no plantio. Então eu vou lá, adubo, planto tudo no plantio, adubo toda a planta. Mas alguns nutrientes, como o nitrogênio, como o enxofre, eles sofrem perdas por volatilização, por lixiviação, por erosão. Então é importante que a gente, para evitar essas perdas e otimizar, isso é importante, otimizar a adubação, a gente aplique nutriente previamente à época em que ela mais tem demanda. Então, faz-se estudo, faz-se necessário o estudo da marcha de absorção dos nutrientes em função do tempo para prever como, quando e quanto de adubo deve ser aplicado. Se eu sei que essa planta ela absorve 300 quilos durante o ciclo, eu vou ter que aplicar 300 quilos, um pouco mais por causa das perdas. Mas, quando que ela absorve isso? Ela absorve tudo nos primeiros 20 dias ou ela absorve tudo nos 80 dias? Ou ela absorve só no final do ciclo? Para eu saber quando que eu vou ter que aplicar essa quantidade. E como? Alguns nutrientes são mais solúveis. Eu posso aplicar esse nutriente no pé da planta, ele vai dissolver na água, solubilizar, e a planta vai absorver juntamente com a água. Tem outros nutrientes que não, que eles são bem imóveis. O fósforo, por exemplo, eu preciso aplicar todo o fósforo no plantio, na maioria das vezes, no plantio no fundo do sulco, ou dentro da linha de plantio. Por quê? Ele não se movimenta. Então a raiz vai encontrar esse nutriente e aí sim vai absorvê-lo. Dando continuidade aqui, então o que é a marcha de absorção? Se a gente puder definir o que é a marcha de absorção, ela é a extração dos nutrientes pelas plantas em função do tempo. Vai passar um determinado tempo e a planta vai retirar os nutrientes. Eu sei que uma planta de milho precisa de 250 quilos de nitrogênio durante o ciclo. Mas quando que ela absorve esse nutriente? Eu posso aplicar tudo no plantio? Ou eu aplico tudo aos 80 dias, aos 70 dias? Ou eu parcelo essa adubação? Então, esses estudos que nós temos hoje, indicando a parcelação de adubação, por exemplo, em tomate,
No tomate, a gente aplica mais ou menos 20% da adubação de nitrogênio e potássio no plantio e os outros 80% é parcelado de 15 em 15 dias, justamente para a planta ir absorvendo gradualmente, para a gente evitar perdas. O exemplo que eu tenho é o seguinte: quantos quilos de comida uma pessoa come por semana? A pessoa come, digamos que come 4 quilos de comida por semana, que vai dar aí 800 gramas, todas as refeições. Essa pessoa pode comer tudo na segunda-feira, pegar 4 quilos de comida e comer segunda-feira e passar sem comer terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e voltar a comer só na outra segunda-feira 4 quilos? É impossível. Então, a marcha de absorção das plantas é bem semelhante a isso. Eu preciso fornecer os nutrientes gradativamente à medida em que a planta vai conseguir absorver esses nutrientes. E essa marcha de absorção, ela é importante porque a gente consegue gerar imagens, gráficos de exemplos, né? Por exemplo, eu troco aqui para vocês, na figura 4 e figura 6, né? Não estão na ordem justamente porque são artigos que foram publicados, e eu trouxe apenas essas imagens, mantive a legenda. A marcha de absorção na figura 4 de nitrogênio, potássio e cálcio em quilos por hectare, do híbrido forrageiro BRS 610, em função dos dias de emergência. Isso é um híbrido de sorgo forrageiro. A gente consegue observar ali que a gente tem os pontinhos pretos, são os teores de nitrogênio, os brancos, né, sem nada preenchido, são os de potássio, e os triângulos são o cálcio. E a linha, né, contínua é a de nitrogênio, tracejada a de potássio, e a pontilhada seria a linha de cálcio. São as estimativas, né, são os cálculos estatísticos. O que a gente consegue observar? Que a partir de mais ou menos 10 dias, a planta consegue iniciar o processo de absorção desses nutrientes, de todos eles. Mas se a gente consegue, se a gente observa, deixa eu ligar aqui a anotação, se a gente observa aqui que aos 10 dias ela absorveu nada. Então, ela começa o processo de absorção justamente ali a partir dos 10 dias, após a semeadura. Por quê? É o tempo que a planta vai consumir suas reservas da semente, ela vai emergir, ela vai emitir os cotilédonos, vai enraizar. Aí sim ela vai ter estrutura para poder iniciar o processo de absorção. É por isso que a gente sempre fala, a planta não precisa de adubo para nascer, ela precisa de adubo para crescer. A gente consegue plantar até em algodão, só com água. Então a planta precisa de água para ativar os processos metabólicos, a curva de absorção de água, e depois que ela tem raiz, ela vai conseguir começar a absorver nutrientes. Nesse caso aqui, a partir dos 10 dias mais ou menos, a planta começou a absorver os nutrientes, numa quantidade bem baixa, né? Quando ela chega aqui aos 20 dias, 25 dias, ela já tem um aumento na absorção. Mas para essa planta de sorgo, a máxima absorção ela aconteceu a partir dos 40 dias. Então, aqui, a partir dos 40 dias, a gente tem um crescimento, né, anterior um pouquinho, aqui aos 30 e poucos dias, a gente tem um crescimento muito significativo dessas duas curvas, principalmente de nitrogênio e potássio, mas também da curva de cálcio. Os nutrientes começam a ser demandados pela planta e serem absorvidos. Nesse momento, eu poderia perguntar para vocês, qual que é a época ideal, então, de fazer a adubação de cobertura? A adubação de cobertura deveria ser feita aqui, anterior a essa demanda pela planta. Então, mais ou menos aos 25, 30 dias é quando a gente faz a adubação de cobertura com nitrogênio e potássio na cultura do milho, na cultura do sorgo. Por quê? É aqui que ela vai ter uma maior demanda. Se eu tivesse colocado todo o nitrogênio aqui no plantio, parte dele ia ter sido perdido, teria sido perdido por volatilização. Se eu colocar esse nutriente aqui aos 80 dias, ele já não está absorvendo mais nada. Está vendo que aqui não tem absorção, já mantém uma linha mais reta, não tem uma curva de absorção. Então, a gente consegue observar que é importante entender que cada planta, cada nutriente tem um comportamento diferente da absorção dos nutrientes. E aí, aqui embaixo eu tenho a mesma figura, nitrogênio, cálcio e potássio, mas para um híbrido granífero. Os dois são sorgos, mas um é um híbrido para forragem e o outro é para grãos. Olha a diferença dessas duas curvas. O nitrogênio, enquanto para a forragem, ele chegou aqui na absorção próximo a 280 quilos. Aqui, quando a gente fala do nitrogênio, ele também chegou a próximo aos 280 quilos. E o potássio? O potássio, ele absorveu mais, ele absorveu quase 300 quilos de potássio quando a gente fala de grãos para forragem, e absorveu bem menos de potássio quando é granífero, 200 quilos.
Olha a importância de, além de conhecer a cultura, conhecer os híbridos. Cada híbrido tem um material genético diferente, uma necessidade nutricional diferente. Da mesma forma, o cálcio aqui embaixo, né? Então, o cálcio, quando a gente teve aqui, quando a gente teve aqui uma absorção de cálcio beirando os 85, 90 quilos no forrageiro, aqui a gente teve também parecido, ali mais ou menos 70, 70 e poucos quilos, né? A linha não está das melhores. Mas a gente consegue, então, observar e entender que cada nutriente ele vai ter uma demanda nutricional. Cada planta vai ter uma demanda nutricional e cada nutriente ele vai ter uma velocidade de absorção. Dessa mesma forma, eu trago aqui outras culturas, ou mesmo, nesse caso que ainda é o granífero e o forrageiro. Agora para fósforo, magnésio e potássio, fósforo, magnésio e enxofre, e aqui também para o híbrido granífero. Quando a gente fala do forrageiro, olha como é que se comportou essa curva, né? Essa curva de bolinha agora é a do fósforo. Ela partiu aqui com absorção um pouco maior, o fósforo, e estabilizou mais ou menos ali aos 120 dias. Então, até os 120 dias, essa planta ainda absorveu nutriente. 40 quilos. Quando a gente fala do granífero, ele começou a absorver também na mesma época, mais ou menos 10 dias após o plantio, e chegou a absorver até os 100 dias, com uma absorção maior. Vamos pegar a linha aqui novamente, agora achei uma linha melhor, a gente vai ver que esse nutriente ele foi absorvido em torno de 60 quilos aos 100 dias, aproximadamente 100 dias. Esse outro nutriente aqui, ele foi absorvido até aproximadamente 120 dias e teve uma demanda de 43, 44 quilos de absorção. As duas plantas são sorgo, uma granífero e outra para forragem. Então a gente consegue entender que nem sempre a mesma planta vai ter comportamentos diferentes. Isso explica, por exemplo, quando o produtor vai plantar soja e ele tem uma área muito boa, de uma fertilidade muito alta, e uma área de fertilidade menor. Ele vai colocar na área de fertilidade melhor aquela planta que responde, que consegue extrair esses nutrientes. Plantas de baixa produtividade não serão produzidas em áreas de alta fertilidade, justamente que é um desperdício para o produtor utilizar essas áreas para culturas não tão responsivas. Deixa eu apagar aqui para a gente dar continuidade. Outros gráficos. Esse aqui é um gráfico de absorção de nitrogênio e potássio na cultura de milho aqui em Palmital, Minas Gerais, divisa com Brasília. É um experimento que foi feito em 2003, que mostra, a partir do 0 dia até os 90 dias, a absorção de nitrogênio e potássio. O nitrogênio são os pontos de bolinha branca e o potássio o quadradinho. A gente consegue, então, observar que o nitrogênio ele começou a ser absorvido, que é essa primeira linha aqui, ele começou a ser absorvido ali a partir dos 15 dias. Então, a partir dos 15 dias, esse nitrogênio, um pouco antes, começou a ser absorvido, essa curva aqui, e aos 90 dias teve uma diminuição do teor de nitrogênio na parte aérea, né? Avaliada a parte aérea da planta. Então, ela absorveu no final do ciclo, essa planta aqui, cerca de 180 a 200 quilos de nitrogênio por hectare. Já o potássio, nesse experimento, começou a ser absorvido um pouco antes pela planta, foi absorvido até uma média de 120 quilos por hectare. Normalmente, no final do ciclo, a gente vê essa queda, porque a planta ela transloca nutrientes, então a gente avalia a parte aérea, então os nutrientes são translocados e para o grão, né, para a espiga, por isso a gente tem uma redução dos teores de nitrogênio e potássio nas folhas. Então a gente tem uma redução, estimativa de redução dos nitrogênios. Mas na verdade esse nitrogênio foi absorvido em algum momento. Esse aqui é um trabalho de arroz que avaliou o acúmulo de nitrogênio em quilos por hectare com 3 cultivares diferentes. O experimento utilizou a cultivar Caiapó, a cultivar Primavera e a cultivar Maravilha e gerou gráficos, né? Aqui a gente vê a regressão com R2 alto, né? 97%, 0,99%, 98% de similaridade. A gente consegue observar que eles têm um comportamento parecido. Então, todos os 3 materiais, eles começaram a absorção maior a partir aqui dos 40 dias. Então, se o produtor fosse fazer uma adubação nitrogenada de cobertura na cultura do arroz, a adubação teria que ser feita aproximadamente nesse momento, aos 30 dias,
anterior à fase em que a planta mais necessita de nutriente. E aí, a partir dos 40 dias, ela tem esse boom de absorção, essa explosão de absorção, que vai durar dos 40 aos 80 dias. Se um produtor quiser fazer uma aplicação de nitrogênio a partir dos 100 dias em arroz, não tem diferença nenhuma, já não aumenta a absorção nenhuma de nitrogênio. Então, olha a importância de se saber a curva de absorção. Justamente saber quanto desse nutriente vai ser absorvido e quanto esse nutriente vai ser absorvido. Então, sabendo quando e quanto, a gente vai saber a época certa de se fazer a aplicação. Tem outros gráficos para vocês. Tem um trabalho feito na Embrapa sobre tomate. A gente tem aqui nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. A gente viu que foi um trabalho bem simples, mas é um trabalho que mostra que há um crescimento, uma absorção linear de todos esses nutrientes. Então, quanto mais a planta fica em campo, mais nutriente ele vai absorver. Chegou aí ao acúmulo por planta, aqui não foi em quilos por hectare, foi em gramas por planta, de 1,72 de nitrogênio, né? Então, cada planta absorveu mais ou menos ali quase 2 gramas de nitrogênio por planta. Professor, isso é pouco. Isso é pouco para uma planta, né? Pensando, 2 gramas, mas multiplica para uma área maior aí, que já é uma grande quantidade de plantas, a gente vai ver a extração por hectare. Aqui a mesma cultura, o mesmo experimento, tomateiro, agora com cobre, ferro, boro, manganês e zinco, né? Então a gente vê que alguns nutrientes têm um comportamento um pouco diferente. Eles vão aumentando a absorção mais para o final do ciclo, que é o caso do ferro, né? No caso do tomate, o ferro é absorvido mais do meio para o final do ciclo. E o caso aqui dessa primeira curva aqui, que é a do manganês, né? Então, o manganês ele é absorvido mais no início e no final do ciclo ele não tem uma demanda tão alta. Já o boro, ele já é do meio para frente. Então, o boro ele está aqui embaixo, essa curva aqui, o boro ele já é absorvido mais para o início do ciclo, justamente porque ele faz parte da composição da tubo polínico, né? Então, no meio do ciclo, quando a planta começa a gerar as flores, ele vai começar a ser importante para o desenvolvimento dessas plantas. Aqui trago nitrogênio, fósforo e potássio, cálcio, magnésio e enxofre em algodão, experimento do Sarug de 1963. Foi um dos primeiros trabalhos feitos no Brasil, relacionando a marcha de absorção. E aí eles identificaram que até os 21 dias não se encontrava quase nada de nitrogênio, nem de fósforo, nem de potássio, do que foi aplicado, né? Então, a partir até os 35 dias começa a ter uma absorção, até os 51 dias, e eles viram que 100% do que foi aplicado, do que esperava, foi absorvido até os 111 dias. Então, até os 111 dias, a planta já tinha absorvido todo o nitrogênio, fósforo e potássio, e aqui também todo o nitrogênio, o cálcio, magnésio e enxofre foi absorvido até os 111 dias. E a gente vê que alguns nutrientes são absorvidos bem no final. Então, a gente tem aqui fósforo e potássio, eles tinham absorção de no máximo 30% até os 96 dias. Olha a dose, olha a absorção dos 96 dias até os 111, a quantidade de nutrientes que foi absorvido, de 30% para 100% em pouco mais aí de 15 dias. Aqui, da mesma forma, a gente tem cálcio, magnésio e enxofre, foram pouco absorvidos, menos de 40% absorvidos, até os 96 dias. Do meio para o final do ciclo, ela conseguiu formar as maçãs, né, de bacheiras ali, as maçãs de algodão, e produziu bem. Aqui, um gráfico que mostra a produção de matéria seca, gramas por planta. A avaliação de matéria seca, indiretamente, a gente vai tirar nitrogênio, vai tirar o hidrogênio, que a gente seca esse material, perde água, perde. Então, a grande parte do que vai estar na massa seca ali são os nutrientes, né, quando a gente seca esse material. Então, o acúmulo de matéria seca total das respectivas partes das plantas amostradas em função do tempo. Então, esse é um experimento com girassol, que eles avaliaram onde que, em cada uma das fases vegetativas, qual que era o peso do material. E aí eles observaram, isso aqui é o peso total, né, essa curva de cima, que há uma redução do peso do material por perda de água no final do ciclo, depois o R9, e que a maior parte da massa seca está no triângulo aqui, que é o caule. Então, o caule do girassol é aquele que mais retém nutrientes no início do ciclo, né? No final ali, os aquênios, os próprios girassóis, são eles que vão ter um peso um pouco superior, justamente porque no final do ciclo, a planta direciona a maior parte dos seus fotoassimilados, de tudo que ela tinha nas folhas, no caule, e vai para
o que é a parte importante, que são as sementes. Então, a gente vê uma redução nos teores de massa seca, de matéria seca do caule, e esse material aumentando o teor de matéria seca dos aquênios, que são as sementes, né, os frutos secos. Mais dois trabalhos aqui que mostram a absorção. Esse aqui a gente tem nitrogênio, né, a curva de absorção de nitrogênio. A gente consegue observar aqui, esse aqui é para amendoim. A gente consegue observar aqui a absorção máxima foi aqui a partir do V5, entrando no R1. Então, ela teve a máxima absorção. Então, é importante que essa adubação tenha sido feita aqui no máximo até os 30 dias. Que aí, se ela fez a adubação até os 30 dias, a partir daqui ela absorveu. E aí, o máximo de absorção que ela tirou foi aqui aos 80 dias. Depois disso, não absorveu mais nada, ela só manteve. Da mesma forma aqui com fósforo. Então, ela não absorve quase nada, a planta de fósforo, uma taxa muito baixa, até os 80 dias, e a dose de fósforo aqui foi importante, foi absorvida. O fósforo, infelizmente, a gente não vai conseguir, na maioria dos casos, aplicar esse fósforo previamente aqui à marcha de absorção. Ele vai ser aplicado no plantio, porque ele é imóvel. Aqui a mesma coisa para potássio, para enxofre, né? Então, cada um dos nutrientes tem uma curva de absorção, uma resposta da absorção desses nutrientes. Então, é importante aplicar o nutriente na época mais propícia a que a planta vai ter disponibilidade. Não adianta nada você chamar alguém para jantar depois de ter chegado da churrascaria, pelo menos a maioria das pessoas, né? Você acabou de chegar da churrascaria, você fala, vamos ali numa pizzaria, a pessoa não vai dar conta. Então, a planta ela é da mesma forma, ela precisa absorver o nutriente na época em que ela tem o que a gente chama de maior fome, maior necessidade nutricional. Então, a aplicação do nutriente tem que ser prévia a essa necessidade. Aqui a absorção de cálcio e a absorção de magnésio, são bem semelhantes, né? Tem uma demanda maior ali já na fase reprodutiva no R3 e o magnésio já no final, lá no R5, principalmente por compor alguns compostos de importância dessa planta. Aqui a absorção já dos micronutrientes, né? Então a gente tem manganês, a gente tem zinco, tem ferro e tem boro, né? Então a curva de absorção de todos esses nutrientes. Esse trabalho aqui é um trabalho feito pela Embrapa, que mostra a curva de absorção em 3 cultivares de soja, 3 materiais de soja, para todos os nutrientes, né? Então a gente tem aqui para nitrogênio, a gente vê que a absorção do nitrogênio ela começa ali a partir dos 15 dias após a planta, né, a emergência da planta, e ela tem uma absorção que vai crescendo até o R5.5. Ali é onde a planta tem a máxima absorção de nitrogênio. O nitrogênio não é um problema para a gente, porque no caso da soja a gente tem feito o uso das bactérias fixadoras de nitrogênio, da Rhizobium e Bradyrhizobium, que fazem esse papel para a gente, então a gente não tem, teoricamente, que se preocupar com a aplicação de nitrogênio para as plantas, já que esse processo simbiótico natural vai acontecer. O cálcio, a gente tem uma demanda por cálcio aqui que surge a partir do V1 já, mas a marcha de absorção mostra que a partir dos 40 dias é onde a planta vai ter uma maior demanda. O cálcio também a gente vai aplicar a maioria das vezes ele via calcário, então a importância do efeito residual do calcário. Se eu tenho um calcário que ele dura ali 90 dias na área, quer dizer que ele vai disponibilizando cálcio e corrigindo o solo aos poucos. Então ele vai estar disponível cálcio nessa época para a planta absorver. É importante de corrigir a acidez do solo para ter cálcio lá nos colóides disponíveis para a planta absorver. Aqui o fósforo, então a absorção de fósforo, como que ela funciona, a absorção de magnésio, a absorção de potássio, de enxofre, e aqui eu reuni a dos micronutrientes, né? Boro, manganês, cobre e zinco. Então, esses nutrientes, pessoal, é importante a gente saber, e aqui eu trago um destaque, que é a importância dos micronutrientes. Os micronutrientes nas culturas anuais, no caso da soja, ele tem sido muito aplicado na forma de irrigação, de fertirrigação, de adubação foliar. Então, principalmente de adubação foliar. Então, é importantíssimo eu saber a época em que a planta vai precisar desse nutriente, quando que ela absorveria esse nutriente pela rota do solo. Se eu identifico que o momento em que a planta mais necessita de boro é a partir dos 60 dias, é aqui que eu tenho que entrar com a adubação foliar. Porque é nesse momento que a planta está mais retirando os nutrientes do solo. E se esses nutrientes não estão no solo, não está disponível, a planta não vai conseguir absorver. Então, é uma tomada de decisão da época de aplicação do fertilizante foliar,
está muito relacionada com a época em que esse nutriente é maior, tem a maior demanda pela planta, certo? É isso sobre a marcha de absorção. Para finalizar, eu trouxe um pouquinho de fertigrama. Fertigramas são gráficos que podem ser construídos pelo próprio produtor, pelo próprio técnico, e servem para interpretar o estado nutricional da cultura, permitindo que inferisse sobre o equilíbrio nutricional da lavoura. Mais uma vez, eu uso o exemplo do nosso cotidiano. Se eu faço um exame de sangue lá para obter resultados sobre hemoglobina. Quando eu pego o resultado, eu tenho lá o valor de hemoglobina e do lado eu tenho uma faixa. Então, a faixa ideal é entre 5 e 8, um exemplo. Tudo que tiver abaixo de 5 está baixo, tudo que tiver acima de 5 está alto. Então, do cara lá fez o exame, deu 6, está bem aqui no meio. Então, tá bom. Se tivesse dado 3, estaria bem abaixo. Então, a gente consegue interpretar graficamente um resultado de exame só de observar aquelas colunas. Da mesma forma, são os fertigramas. Os fertigramas, então, são organogramas, são figuras de fertilidade, que podem avaliar duas partes. Ele pode avaliar os resultados da análise de solo e os resultados da análise foliar. A partir dos resultados de análise de solo ou de análise foliar, a gente consegue construir gráficos. Virou uma teia de aranha aqui na tela, não estou entendendo nada. Vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Cada nutriente seria uma dessas linhas. E essa linha central mais escura seria o nível ideal desses nutrientes. Cada um na sua escala. O ideal de nitrogênio está ali próximo a 4. Desse produtor deu 3,9. O ideal de fósforo na folha seria 0,19. Perdão, seria 0,20. Desse produtor deu 0,19. De potássio, o ideal seria 3, do cara que deu 2,69. Um exemplo. Né? Então, esse gráfico ele mostraria um produtor de alta produtividade. Por exemplo, 30 sacas por hectare de uma determinada cultura, não importa qual aqui agora. Por que ele é alta produtividade? Porque os pontos de cada um dos nutrientes estão muito próximos do ideal. Eu tinha aqui o cobre 20, ele estava em 21. Eu tinha aqui ferro, o ideal era 100, ele estava em 89. Então, todos os nutrientes eles estão próximos, muito próximos dessa linha. Diferente de quando a gente pega uma análise dessa daqui. Que eu tenho alguns nutrientes, que seriam a média produtividade. Em falta, quanto mais próximo da curva do centro, ele está em falta. E quanto mais longe do centro, eu destaco aqui um próximo e um distante, vou pegar a linha aqui. Esse aqui está mais próximo do centro, o magnésio e o cálcio, eles estão limitando a produção. O ideal seria que eles estivessem aqui. E aí essa linha passaria aqui. O magnésio, o ideal é que ele estivesse aqui. Essa linha passaria aqui e depois viria aqui para o enxofre. Quanto mais próximo dessa linha central, melhor seria a produtividade. É o padrão. Como ele está para dentro, está mais próximo do centro, está baixo o teor. Quando ele está para fora, como é o caso do zinco, como é o caso do manganês, ele está em excesso. Lembra da lei do máximo e lei do mínimo? O excesso ou a falta de nutriente pode limitar a produtividade, mesmo que todos os nutrientes estejam em equilíbrio. Nesse caso, se eu pergunto para vocês, o que está limitando a produção nesse fertigrama? O fósforo, que ele está um pouco abaixo, o cálcio e o magnésio, que estão abaixo, o zinco e o molibdênio, e o manganês, perdão, que estão acima. Média produtividade. Então, esse primeiro aqui que eu mostrei para vocês, ele tem um produtor de alta produtividade, porque todos os pontos estão próximos, é lógico, ferro e zinco estão um pouquinho abaixo, mas seria um produtor de alta produtividade, que a maioria dos pontos estão ali bem próximos ao padrão. E eu tenho esse de média produtividade, porque eu tenho alguns pontos que estão bem fora do que seria o padrão. E uma situação muito ruim, uma situação pior que teria nesse caso, seria uma curva dessa daqui, de baixa produtividade. O que está limitando a produção nesse gráfico? Eu tenho limitando a produção para baixo. Eu tenho cobre, vamos lá pegar a linha aqui de novo. Eu tenho o cobre, destacar aqui em vermelho. Então, o cobre ele está limitando a produção, porque ele está abaixo do padrão, então o padrão seria esse. Eu tenho o zinco limitando a produção, porque o zinco também está abaixo, o padrão seria aqui nesse ponto.
E esses outros nutrientes podem limitar, mas eles estão muito próximos, então a gente nem consideraria ele como limite. E, por outro lado, eu tenho esses elementos que estão limitando para cima. O excesso de manganês, o excesso de boro e o excesso de ferro e o excesso de magnésio estão fazendo com que o excesso desses nutrientes possam prejudicar outros por antagonismo e tal, e prejudicar o crescimento dessa planta. Por isso, a gente considera esse gráfico como um gráfico de baixa produtividade, em que o produtor não conseguiria ter uma boa eficiência, estaria ali abaixo de 15 sacas de determinada cultura. Então, são gráficos, são figuras que ajudam a gente a entender um resultado de uma análise de solo ou de uma análise foliar. Né? Aqui um outro gráfico mais bem elaborado, com mais teores. Né? Então, a gente tem aqui os teores de 3 safras, 2003, 2004, 2005, que mostram a fertigrama com a interpretação das classes de fertilidade do solo e disponibilidade de macronutrientes e micronutrientes. Né? Então, o que ele considera padrão seria essa linha do meio aqui. Né? Então, tudo que estiver abaixo dela está abaixo do teor, tudo que estiver acima está acima do teor. Né? Então, a gente consegue construir gráficos para identificar os sintomas de deficiência, identificar o que tem naquele solo, o que precisa ser aplicado. Esses gráficos podem ser feitos a partir das análises de solo ou a partir da análise foliar. Né? Então, se o produtor usar a partir da análise de solo, ele vai ter um resultado prévio. Se ele usar a partir da análise foliar, ele já vai ter um resultado em campo do que está acontecendo naquela lavoura. Certo? Na aula de hoje, daqui a pouquinho, a gente vai discutir, espero que todos assistam o vídeo até o final, a gente vai discutir esses assuntos novamente, e a gente vai falar sobre como construir esses gráficos, né? Que inclusive é a nossa atividade de hoje, essa atividade avaliativa, que vai fazer parte da nossa nota de trabalhos da segunda VA. Toda semana a gente vai ter agora uma atividade que compõe a nota de 30 pontos de vocês, tá bom? Até mais tarde, até daqui a pouco. Um abraço a todos e tchau, tchau.